Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa OAB Entrevista. Estamos na praia de Búzios, no Rio Grande do Norte. Tá tudo muito bem sujo. Ó, tudo sujo, tudo isso aqui é óleo. Gente, isso aqui tudo, ó. Toda essa mancha preta que vocês estão vendo aqui nessa areia é óleo. Olha isso aqui. Meu Deus. Um petróleo cru, que desde o fim de agosto se instalou em mais de 2.250 quilômetros da costa brasileira. O vazamento ainda levanta muitas dúvidas e a cada dia que invade mais as praias, desespera moradores e turistas. A gente está na praia da avenida agora, fazendo monitoramento, encontramos uma tartaruga olhada. Por favor, a gente sabe que não deve tocar. Algum biólogo que esteja aí de plantão, veterinário, diga só o que a gente deve fazer para liberar a respiração dela. Só isso, para a gente poder levar essa tartaruga e dar tempo de levar para o veterinário credenciado. Nos ajude, é um pedido de desespero. 11h58 do dia 28, segunda-feira, mais uma mancha nas pedras, aqui ao lado do Morro do Careca. Os surfistas conhecemos esse caminho, o caminho do Ciscobite Canal, está todo assim, ó. Se você seguir ela, é uma trilha de óleo. Ó, pode vir seguro, Fora que encontramos uma mancha enorme dentro d'água, só que não temos certeza se é porque a gente não entrou lá e não vamos entrar, é lógico. Mas é uma mancha muito grande. Isso aqui tudo é piche, tudo é óleo. As manchas de óleo trazem uma enxurrada de discussões políticas sobre o papel do Estado e ainda alteram o ecossistema nacional, a economia e a vida do povo nordestino. Olha, eu vi pela primeira vez na televisão, porque demorou muito a chegar aqui. Estou vendo a quantidade de óleo menos do que as outras praias atingidas. Né? A praia da gente, a praia de Pirangi, ela está com menos frequência de óleo do que as outras. Certo? Não está tão grande que nem eu já vi na televisão em alguns outros cantos com as manchas grandes. Aqui está pouco. 2 meses antes tinha. 2 meses antes já tinha bastante óleo aqui na orla de Pirangi. E aí a Marinha, ainda bem que a Marinha está vindo e está fazendo o serviço dela aqui. E o nosso manguezal tão bonito aí, eles estão tentando salvar. Porque num determinado ponto o óleo está grudando nas raízes. Mas eles estão tentando salvar. Uma coisa que nós não podemos reclamar é da falta de fiscalização aqui. Porque todo dia vem uma grande equipe, eles limpam tudo, eles peneiram a terra, eles olham até que ponto o manguezal foi atingido. Ficou ruim pra gente que vive da pesca, porque a gente não pode pegar o pescado, que a pessoa não quer comprar o pescado, fica cismado. Aí fica ruim pra gente. Aí deu uma parada, a gente bota o barco lá dentro do rio porque não tem como pescar. Não adianta a gente sair para maré para não vender o pescado. Então se chegar na praia da gente com quantidade grande, isso vai afetar a gente. Ou seja, vai ficar muitos pais de família parados, quem vive de pesca e quem vive de turismo, né? E a gente que são pescador, entendeu? Aqui um pouco, aqui Tabatinga, Búzios, Pirambúzios aqui. Aqui pouquíssima também, em Pirangi, mas graças a Deus tá controlado. É tanto que as praias agora estão limpas. Eu saí da água há 2 dias atrás com 3 manchinhas pretas na perna, muito pequenininhas. Só o que eu vi. Lógico que tem óleo aqui, mas eu não posso dizer que é porque aqui eu vivo muito retirada, então eu vejo na TV uma coisa horrorosa, mas eu não vejo isso aqui. Domingo eu saí com o pessoal para monitoramento de baleia, vemos pequenas manchas de óleo. Mas em quantidades, muita quantidade, pequena, mas em grande quantidade. Que chegou a encalhar ali em Tabatinga, Búzios, o pessoal recolheu. Graças a Deus não chegou muito, porque tomamos providências antes, né? Com certeza, se chegasse como chegou lá em Recife, Bahia, aqui era uma catástrofe, né? Que nosso estado é pequeno, né? Aí seria tem muitos manguezais ali, Tibau, Barra de Cunhaú, aqui em Pirangi, Natal, ali próximo ali a Genipabu, tem Barra de Macharanguá, Barra do Rio, tudo isso é um mangue, né, Quinta? Aí, infelizmente, o negócio ia ser sério.
E para falarmos sobre esses impactos, ao meu lado, Marina Gadelha, presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental. Doutora Marina, muito obrigada por mais uma vez participar conosco aqui no AB Entrevista, mas infelizmente para falarmos de um cenário de destruição. Pois é, Natália, é um prazer estar aqui com você de novo, ainda que a gente tenha realmente de falar sobre aspectos tristes, surpreendentes, às vezes até revoltantes, mas é muito importante que a gente tenha a oportunidade de esclarecer e de tirar as dúvidas de todo mundo que nos assiste. Como eu disse, um cenário de destruição, um cenário lamentável que estamos vendo em várias praias brasileiras. Mas o que de fato se sabe sobre essas manchas de óleo? As manchas de óleo surgiram há aproximadamente 60 dias, as primeiras foram identificadas no estado da Paraíba, mas de fato todos os 9 estados da região Nordeste e em mais de 200 praias diferentes foram identificadas manchas de óleo. Em alguns lugares essas manchas são menores, em outros, como em Pernambuco e na Bahia, são manchas imensas e uma quantidade muito grande de óleo. Até o momento, as autoridades ainda investigam a origem desse óleo, ou seja, a fonte poluidora. Imagina-se que tenha sido um óleo liberado de alguma embarcação, ou para fins de estabilização da embarcação, ou numa transferência de uma embarcação para outra, que se chama de transferência ship to ship. Mas até o momento não existe, de fato, uma definição sobre a fonte poluidora. O IBAMA anunciou que este óleo tem origem venezuelana, mas necessariamente a Venezuela é a responsável ou não por este derramamento? Não necessariamente. O STJ já fixou o entendimento, inclusive em sede de recurso repetitivo, que o proprietário da carga não é necessariamente civilmente responsável pelo dano ambiental causado. Isso foi fixado em decorrência de um acidente que aconteceu lá em 2004 com o navio Vicunha, no Paraná. Então, não necessariamente o dono da carga é o responsável, mas sim o dono da embarcação e aquele que estava realizando a operação, porque, como eu disse, pode ser uma operação ship to ship. E, doutora Marina, quais os tipos de responsabilidade que existem? Veja, a responsabilidade, como eu disse há pouco, é do proprietário da embarcação, das pessoas responsáveis pela operação. Esse é o chamado poluidor direto. Mas a gente também pode identificar os poluidores indiretos, ou seja, pessoas e inclusive o próprio Estado que falharam no desenvolvimento da sua atividade. O STJ fala que a responsabilidade civil ambiental ela é de quem faz, de quem deixou de fazer quando tinha a obrigação, de quem deixou de agir no momento em que deveria. Então, a responsabilidade, chamada responsabilidade civil ambiental, ela é muito ampla e abarca tanto os poluidores diretos, como no caso a embarcação, quanto os poluidores indiretos. E além disso, ela é uma responsabilidade objetiva, ou seja, independe de culpa. Isso, inclusive, se aplica ao próprio Estado. O Estado não pode argumentar que falhou e que, nesse caso, não existe a responsabilidade, porque a responsabilidade ela é objetiva. Identificado o responsável pelo vazamento do óleo, o que acontece? Bem, aí a gente tem a identificação do poluidor direto. Esse poluidor poderá ser responsabilizado administrativa e criminalmente, porque no caso a responsabilidade administrativa e penal ambiental são subjetivas, ou seja, é necessário demonstrar que houve dolo ou pelo menos culpa, e também ela só atinge o poluidor direto. Então, enquanto não se identifica o responsável direto, a fonte poluidora direta, a gente só pode atingir os responsáveis indiretos e, nesse caso, apenas com a responsabilidade civil. Mas, uma vez que se identifique o responsável direto, a fonte poluidora, aí sim é possível aplicar multas de caráter administrativo, multas de caráter penal e outras penalidades criminais também. Doutora Marina, em muitas cidades atingidas, o que aconteceu foi o seguinte: os moradores caiçara, aqueles que moram ali na beira da praia principalmente, e também alguns pescadores, algumas marisqueiras, arregaçaram as mangas, foram aí trabalhar na retirada do óleo das areias. Mas vale a recomendação, este é um trabalho das instituições, das organizações competentes.
Sem dúvida alguma, exatamente porque não se sabe ainda o que existe por chegar. Se a gente não sabe o que está por vir, é claramente necessário que se tome providências de prevenção. Prevenção e precaução são dois princípios do direito ambiental que precisam ser muito estimulados e praticados. Então, quando a gente não sabe, a gente tem que agir, a gente tem que tomar todas as medidas para que o dano, que é o que ninguém espera que aconteça, chegue a ser efetivado. E em alguns outros estados, como a Bahia, a senhora bem citou que foram extremamente atingidos. A situação por lá é mais grave. Situação não só dos moradores, dos pescadores que vivem aí do mar, mas também dos animais. É verdade. Nós temos aquilo que se chama de dano ambiental puro, né? Que é aquele dano que atinge o meio ambiente, e nós temos também os danos ambientais reflexos, os prejuízos que as pessoas suportam em decorrência desse dano ambiental. Então, hoje em dia nós sabemos que muitos pescadores, muitos pequenos empreendedores, pessoas que mantêm bares ou mesmo que vendem seus produtos na praia, estão muito preocupados porque o verão na região Nordeste é o período de alta temporada em que esses empreendedores mais lucram, às vezes lucram aquilo que em todas as outras épocas somadas eles não vão lucrar. E esse receio existe, ele é legítimo, assim como também é muito legítima a preocupação com os animais, tartarugas, peixes, golfinhos, que alguns já estão sendo encontrados oleados. Isso, de fato, preocupa e exige uma atuação muito célere e muito eficaz. E como está hoje o acompanhamento da Comissão Nacional de Direito Ambiental sobre o tema? A Comissão Nacional de Direito Ambiental tem participado de audiências públicas ao longo de todos os estados da região Nordeste. É muito importante que a gente tenha a oportunidade de ouvir as pessoas e que essas pessoas tenham a oportunidade de serem escutadas pelas autoridades. Então, essas audiências públicas que estão sendo preparadas pelas seccionais contam, além da presença dos advogados, membros da Comissão Seccional de Direito Ambiental, da Comissão Nacional de Direito Ambiental, mas do IBAMA, do Ministério Público, da Defesa Civil, da Administração Pública, porque as pessoas precisam ser ouvidas, e ouvidas por quem pode, de fato, tomar alguma providência. Então, esse é o nosso propósito, ouvir e, a partir daí, fazer os encaminhamentos e tomar as decisões e atuações que a população espera e que o meio ambiente exige. Muitos moradores, doutora Marina, aqui no Rio Grande do Norte também arregaçaram as mangas, foram para as praias e começaram a recolher o óleo. Vale a gente frisar, esta é uma responsabilidade do governo? Essa é uma responsabilidade do governo. Nós entendemos perfeitamente a aflição, a angústia, às vezes até o desespero. Nós vimos correr o Brasil e o mundo a imagem de um adolescente de 13 anos saindo do mar completamente vestido, entre aspas, de óleo. E ele relatou que entrou nas águas porque a família dele sobrevive de um pequeno bar que a mãe tem à beira-mar. E ele disse que se a praia estivesse suja, ninguém ia frequentar o bar da mãe dele e a família dele ia ter que passar por privações. Apesar de todo o heroísmo daquele adolescente, nós temos que ter muito cuidado com essa conduta de ajudar. Não é para as pessoas deixarem de ajudar, mas é para as pessoas identificarem as formas apropriadas de ajudar. Então, é possível ajudar fornecendo equipamentos, é possível ajudar fornecendo água, filtro solar. As pessoas que têm formação em medicina, nutrição, engenharia de alimentos também são muito úteis nesse momento para prestar orientação, prestar assistência. Então, todo mundo pode ajudar de alguma maneira, mas é interessante saber qual é essa maneira, porque não adianta a gente pedir e estimular que as pessoas vão lá recolher o óleo que eventualmente apareça, porque essas pessoas podem estar colocando em risco a própria saúde. E no fim das contas não é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas ajudem sim, mas que elas não se arrisquem.
A gente até nas redes sociais do Conselho Federal faz algumas orientações. Isso, no caso específico da ajuda voluntária, é procurar a Defesa Civil do seu estado ou do seu município, se informar da melhor forma como você pode ajudar, inclusive utilizando as suas habilidades pessoais, a sua profissão, a sua capacidade, mas não necessariamente atuando no recolhimento do óleo. Doutora Marina, eu gostaria de te agradecer por participar conosco mais uma vez do AB Entrevista, que eu acho que a gente deixou bem claro para quem está assistindo a gente como que vai ser a partir de agora e as medidas que devem ser tomadas. Eu que mais uma vez agradeço, estamos à disposição, a Comissão Nacional de Direito Ambiental está à disposição não só dos estados do Nordeste, mas de todo o Brasil, para prestar os esclarecimentos e auxiliar naquilo que for necessário. Obrigada. E você que está em casa, não saia daí. Daqui a pouquinho a gente volta com mais o AB Entrevista sobre as manchas de óleo que estão surgindo em várias praias do país. A gente volta já. Até o fechamento deste programa, 1º de novembro de 2019, a autoria dos derramamentos de óleo ainda não havia sido confirmada. A informação repassada pelo governo federal à época era que o petróleo teria origem venezuelana. A Polícia Federal que investiga o caso. Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe vivem dias difíceis há mais de 2 meses, quando as manchas de óleo começaram a aparecer. Existem mobilizações em todo o país e a Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da Comissão Nacional de Direito Ambiental, tem atuado fortemente em defesa do meio ambiente e da sociedade. A OAB está com uma forte campanha sobre o tema. Pelas redes sociais, nós estamos orientando a população sobre como agir a partir do aparecimento das manchas de óleo. Os animais atingidos não devem ser tocados nem devolvidos ao mar. Se houver reação em seu corpo em contato com o óleo, procure uma unidade básica de saúde. Se não houver reação, apenas higienize sua pele. E lembre-se, não toque nas manchas de óleo sem proteção adequada. Uma série de ações tem sido feitas por parte da OAB, que começou a Caravana do Meio Ambiente, que tem passado pelos estados atingidos. Inclusive, passou aqui pelo Rio Grande do Norte. Letícia von Sosten, presidente da Comissão de Direito Ambiental da Seccional Potiguar, participou e agora conta pra gente como foi toda esta ação. Muito obrigada por sua participação conosco aqui no OAB Entrevista, doutora Letícia. Muito obrigada, Natália. É um prazer poder falar para todo o Brasil sobre o que aconteceu aqui no Rio Grande do Norte. Doutora Letícia, nós vimos que algumas caravanas emergenciais aconteceram aí em vários estados do Brasil, justamente por conta das manchas de óleo que têm aparecido em algumas praias brasileiras. Algumas seccionais decidiram entrar com uma ação civil pública. O que foi decidido na seccional Potiguar? Nós avaliamos e, a despeito de os órgãos ambientais aqui, juntamente com o Ministério Público, estarem realizando um trabalho bastante articulado junto com a Marinha do Brasil, Capitania dos Portos, nós entendemos que ainda há necessidade de ajuizar a ação para garantir a recuperação desses ecossistemas atingidos, certo? No que diz respeito a indenizações, a reparações sociais, aos danos ambientais que foram verificados e alguns que ainda requerem pesquisas mais aprofundadas para que a gente possa entender a extensão deles mesmos. Então, até pedidos de garantia de recursos para essas pesquisas específicas, como foram sugeridos por alguns participantes da audiência de ontem, nós pretendemos incluir nessa ação civil pública. A Caravana do Meio Ambiente tem mais uma característica como audiência pública, onde todos os participantes buscam ser ouvidos pela Ordem dos Advogados do Brasil. Na sua opinião, como advogada especialista no tema e também como moradora de um dos estados atingidos, qual a importância desta ação? Olha, essas audiências elas são um espaço de diálogo e aprendizado da sociedade civil e interação com os órgãos que estão implicados diretamente
e há parte da sociedade que está sofrendo as consequências, certo? Então, no Rio Grande do Norte, a audiência, a nosso sentir, ela foi bastante proveitosa porque realmente permitiu esse diálogo, transcorreu com muita tranquilidade, com a participação bastante forte da sociedade civil, de representantes de pescadores, né, de ONGs ambientalistas. Nós tivemos procuradores da Fazenda Nacional, representantes do turismo, do setor produtivo, e de lá saímos com esses encaminhamentos que acreditamos que é o papel da Ordem dos Advogados do Brasil. Neste momento é a nossa contribuição para mitigar os impactos desse terrível desastre que nos acometeu no Nordeste. Eu acho que até falando um pouquinho dos impactos que aconteceram no Nordeste brasileiro, principalmente, a gente pode destacar uma ação que até a senhora acompanhou comigo, que foi a soltura de algumas tartarugas que foram resgatadas em uma praia e foram soltas em outra. Ou seja, toda uma comunidade, toda uma sociedade agindo, envolvida, né, comprometida, né, e foi realmente uma feliz coincidência, né, de nós estarmos naquele momento em que acontecia aquela soltura de tartarugas cujos ovos tinham eclodido naquele dia de manhã, numa praia que tinha sido extremamente atingida no final de semana. E aí a ONG Oceânica a comunidade, né, convocou a ONG Oceânica, que fez a retenção delas e levou elas para a praia de Pirangi, onde os incidentes estavam de menor proporção, e nós pudemos vivenciar aquele momento mágico, né, de pura expressão da natureza, né, do instinto da natureza, aquelas animaizinhos correndo para o seu habitat natural. Inclusive, eu acredito que a gente precisa reforçar um pouco a importância dessas audiências públicas para quem está assistindo a gente. É justamente para unir uma comunidade, como a gente deu o exemplo aí de ONGs, como a ONG Oceânica aqui no Rio Grande do Norte, com os pescadores, com o Ministério Público, com a advocacia, justamente para que todos entendam a importância de agir em momentos como este. Exatamente. Esse foi o tom da audiência pública do Rio Grande do Norte, certo? Foi um tom de união. Esse é um momento tão crítico que realmente não cabe divisão, né? Todos nos sentimos sofrendo com isso, ainda que apenas como observadores da cena, mas esse foi o tom da audiência do Rio Grande do Norte que eu acredito que deva prevalecer em outros momentos da caravana do meio ambiente. E segundo a Marinha do Brasil, mais de 1.000 toneladas deste óleo já foram retiradas. Ou seja, um ecossistema inteiro que precisa se recuperar. Inclusive, alguns estados estão ingressando com ações civis públicas e este é o teor da ação civil pública que vocês vão ingressar aqui na seccional do Rio Grande do Norte? Basicamente, Natália, nós entendemos que, em razão de os órgãos de controle, juntamente com Defesa Civil, Marinha do Brasil e capitaneados pelo Ministério Público, estão agindo muito rapidamente na contenção do impacto direto, certo? A nossa ação civil pública, ela visa o futuro. A gente quer buscar garantias de recuperação do ecossistema atingido, certo? Da reparação civil das pessoas que foram economicamente atingidas por esse desastre, que perderam suas fontes de renda, sua forma de sustento, certo? Enfim, buscar uma reparação para o meio ambiente e buscar trazer o mais rapidamente possível a sua restauração ecológica. Afinal, toneladas e toneladas de óleo continuam sendo retiradas aí dos mares e também das praias. E essa incerteza que ainda temos, né, de qual é o causador, né, desse derramamento, isso nos deixa em estado de alerta permanente, né, e por isso é que a gente tem que elogiar no Rio Grande do Norte a atuação dos órgãos de controle, porque diariamente tem sido feito um monitoramento e imediata limpeza das praias. Mas só quando a gente identificar a causa real é que se poderá atacar essa causa de forma definitiva. Doutora Letícia, então gostaria de te agradecer por participar conosco aqui do OAB Entrevista e também parabenizar pela audiência pública. Vimos que mais uma vez a advocacia mostrou sua força e também como está agindo em prol da sociedade e do meio ambiente. Exatamente, Natália. Eu que agradeço a oportunidade e, de fato, a nossa audiência pública atingiu o objetivo, né, de união de todos em torno desse tema importante,
que nos atinge, nos aflige nesse momento. E agradeço a equipe e a OAB pela oportunidade de levar essa mensagem para todo o Brasil, esperando que as audiências públicas transcorram com esse espírito que nós alcançamos aqui no Rio Grande do Norte. Obrigada. E você que está em casa, gostou do nosso programa, quer revê-lo? Vai na nossa página no YouTube. E você já sabe que pode sugerir uma pauta para o próximo programa, então fica esperando a sua mensagem pelo WhatsApp. DDD 61, telefone 999194731. Tchau, tchau e até o próximo programa.